Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu me chamo Lauren, sou decoradora de Pegmonte aqui da cidade de Ji, Paraná. Tava sumidinha por aqui, né? Eu sei, me desculpem. É porque realmente tá muito corrido por aqui, muitas coisas acontecendo e aí eu acabo não conseguindo parar pra gravar aqui pro canal. E eu tava querendo também gravar vídeos com, assim, sem ser rotina, sabe? Com conteúdos diferentes pra vocês. E eu aproveitei que hoje é sexta-feira à tarde, finalzinho da tarde já. Eu estou aqui, acabei de chegar, saí pra montar um pula-pula. Tô esperando agora 2 clientes vir buscar a kit. Tá tudo, ó. Opa, ó lá. Tá tudo separadinho já os kits por aqui, ó. Já saíram 4 kits, agora vai sair mais 2. E aí, enquanto os clientes não chegam, eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Acabei de já entregar um kit ali, falta só mais um. E aí eu vou pra casa. Mas hoje a gente vai falar sobre capas coringas que você que começou no Pegmonte, você que vai começar no Pegmonte, precisa ter, que vai dar bom pra você, vai ter uma boa saída e você vai ter lucros com essas capas. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí e me acompanha até o final desse vídeo. Vamos lá. O que é capa coringa, Lauren? Capa coringa, gente, são aquelas capas de cilindro que você vai comprar ela numa tonalidade neutra, que você vai conseguir utilizar com várias capas de painéis. Eu vou ir colocando para vocês aqui do lado as capas que eu tenho, que são coringas, que tem uma boa saída e que eu não me arrependi, estou tendo lucro com elas. A primeira que eu indico para vocês é a capa tronco, que eu creio, né, que todo mundo aí que tá no ramo do Pegmonte, da decoração, conhece. E eu creio que grande maioria já tem. A capa tronco tem uma boa saída, inclusive, ó, esse teminha que tá aqui, tema Safari, foi um dos primeiros temas que eu comprei. E quando eu comprei com a capa tronco. Eu vou colocar a foto dele aí pra vocês com a capa tronco. E dos outros temas que eu também utilizo. Branca de Neve, Dinossauro, Bosque. São capas de painéis que eu utilizo com as mesmas capas de cilindro. Cavalo também, tem um teminha cavalo, que eu utilizo as mesmas capas de cilindro e dá super certo. Capa tronco aí eu super indico pra vocês, vocês vão gostar, vai ter uma lucratividade e um bom retorno. Coloquei o celular pra carregar aí. Gente, a segunda capa que eu indico pra vocês são essas capas, vou pôr a foto aí, de tema de trânsito. Eu utilizo essas capas, gente, em diversos temas. Eu uso tanto no tema Léo Caminhão, uso no tema Trator, uso no tema Hot Wheels, uso no tema do Relâmpago McQueen e no tema do Carros, né, que é o carro Relâmpago McQueen, né, uso no tema do carro. E uso também agora no tema Blaze, que me pediram e eu vou utilizar as mesmas capas. Então, é uma capa que você pode ter aí no seu acervo, que vai ter uma rentabilidade legal, vai ter uma boa saída, você não vai se arrepender. A terceira capa que eu indico pra vocês, gente, é essas capas aqui listradinhas. Eu pedi essas capas porque, inicialmente, eu queria ter uma chá de bebê, menino e menina, mas eu não queria investir em uma capa ali com alguma coisa escrita. Eu realmente queria algo mais neutro para que eu conseguisse utilizar nos outros temas. Porque painel de chá de bebê, é bom a gente ter várias opções. E aí eu consigo usar as mesmas capas. E eu tava vendo que os meus clientes estavam pedindo muito capas mais neutras. Sem muito desenho, sem muita coisa. Então essas capas que eu comprei, de início eu comprei pra usar com o meu tema de chá de bebê. E eu já acabei usando em outros temas. Eu já estou usando ela, vou por aí pra vocês a foto. No tema Capivara. Agora eu pedi também o tema Avatar World, um gamer. E também vou usar as mesmas capas. Já utilizei ela também no tema de menina, que a minha cliente queria algo bem neutrozinho, que era o tema de unicórnio, e ela gostou daquelas capas. Então, assim, deu bom. Foi um achado pra mim e eu tô gostando bastante delas. É nova, chegou há pouco tempo e eu uso muito elas. Gente, outra coisa, voltando lá nas capas tronco. Capa tronco sai muito. Então, hoje eu tenho 3 kitzinhos de capa tronco, tá? Porque às vezes você investe em uma, pra quem tá começando, uma só é o suficiente. Mas depois que você vai tendo uma alavancada aí, né, nas suas locações, você vai precisar ter mais. Então, a capa tronco eu tenho 3 kitzinhos de 3, né? E aí, a capa listradinha eu ainda tenho uma de cada. E a capa de trânsito também eu tenho só um kitzinho, já super supre as minhas necessidades.
A quarta que eu indico pra vocês são essas capas de glitter. Vou por aí um exemplo do tema borboleta, que eu utilizo. Do tema borboleta, utilizo no neutro aqui, lilás com glitter, que sai horrores. Utilizo no meu tema da Princesinha Sofia. Utilizo também no tema da Rapunzel e qualquer outro tema que aparecer aí que eu ver que tá combinando, eu tô usando. E eu tenho ela no preto, no roxo, no rosa, no preto com rosa. E é assim, gente, um achado. A preta que eu tenho dela, eu utilizo no tema de repente 30. Eu utilizo no tema de adulto que eu tenho ali, que feliz aniversário. Eu uso demais, demais, demais. E o que é legal? Que além de você deixa de ser aquele kit simples com capa lisa. Tem cliente que não gosta de capa lisa. Então você tem uma sublimação neutra que você consegue utilizar em outros painéis e vai dar bom, dá super bom. Essa minha que é preta com glitter eu alugo muito. Esse final de semana ela também está alocada, inclusive. Na verdade a roxa também está alocada e a preta também está alocada. E a listradinha de menino também está alocada. Só não de tema trânsito, que eu já vou falar pra vocês, a de tema trânsito que ainda não tá alocada. Mas as demais estão alocadas sim, e assim, sai horrores por aqui. E, gente, em primeiríssimo lugar aí, que foi inclusive o motivo de eu ter vindo falar com vocês aqui nesse vídeo, é as minhas capas do tema futebol. Eu coloquei um shorts e colocaram no comentário, nossa, eu gostei da ideia que você usa a mesma capa pra vários times. Gente, e é assim, dá super bom por aqui. Eu realmente utilizo a mesma capa do tema futebol com todos os times de futebol. Eu tenho Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Aí tenho duas que é a bola de futebol, em 2 temas diferentes. Tenho agora a do Cristiano Ronaldo. E todas eu utilizo as mesmas capas. São capas extremamente neutras, gente. Combina com qualquer cor de time de futebol. E assim, dá super bom. Nossa, eu alugo demais elas todo final de semana. Inclusive, eu tava tendo dificuldade, porque aí tava dando cliente querendo 2, um queria do Flamengo, outro queria do Corinthians. E aí eu colocava capas lisas para alguns clientes, né? E pro outro colocava a sublimada. E aí agora eu comprei mais outra sublimada igualzinha. Então eu tenho 2 kitzinhos de 3 iguaizinhas. Porque tema de futebol sai todo final de semana, gente. Ó, esse final de semana saiu o Corinthians. Semana passada saiu o Corinthians e Flamengo. Então, tema de futebol. Tá, e também a do Cristiano Ronaldo tá alugado também esse final de semana. Então eu vou usar as capas 2 vezes. Gente, parei porque minha outra cliente veio buscar a decoração. Então agora tá tudo certo, já posso ir pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês, tá aqui no cantinho. Ganhei flores do maridão, olha só. A gente fica se achando que não ganha flor, né, gente? Coisa boa é ganhar presente. Flor, então, é maravilha. Então, gente, assim, as minhas capas do tema futebol foram um achado pra mim. Eu alugo demais elas, deu super certo. E assim, não precisa ficar comprando todo time que eu comprar com as capas sublimadas do time. É legal, é legal. Porém, eu não senti a necessidade de ter elas, tá? Se eu falar pra vocês assim, mas algum cliente já pediu que tivesse um símbolo lá na capa embaixo, nunca tive isso, não tem essa necessidade. Pra mim, é do jeito que tá ótimo. Tem saída assim, eu alugo desse jeito. Então assim, não tenho que reclamar delas. E super recomendo para que vocês também façam isso, que vocês vão gostar. Vai ter boa saída aí também pra vocês. E assim, gente, essas são as capas que eu indico pra vocês. Essas 5 capas aí, 5 capas que são assim, coringas pra mim. E eu indico muito ela pra vocês. Podem comprar, pode ter na serve de vocês sem medo, que vocês vão gostar e vão ter lucros e retorno em cima delas. Só que assim, tem uma coisa, gente, quem me segue aí, eu falei em vídeos anteriores que eu hoje opto em ter capas com sublimações nos cilindros, que eu não utilizo mais aquelas capas lisas. De início sim, gente, quando eu iniciei as minhas capas de painel, eu comprava só a capa de painel e as capas desse cilindro eram capas lisas, né, pra poder usar em vários temas. Porém, gente, eu comecei a ver que aqui na minha demanda, os meus clientes exigiam capa com sublimação. Eu tinha muito cliente que preferiam pegar com outras pessoas que tinham uma capa sublimada do que comigo, que as minhas capas eram lisas. Então eu vi a necessidade de passar a usar capa sublimada. Eu vi que capa lisa pra mim não ia ser legal, não ia ter saída, então eu precisei fazer esse investimento. E é uma dica que eu dou pra vocês. Às vezes vocês falam, mas não tá saindo meus kits, não tá alugando. Então às vezes é isso, às vezes o cliente não tá achando bonito capa lisa. Às vezes o cliente não acha bonito sem display, às vezes o cliente quer um bolo fake. Aqui na minha região a gente não utiliza bolo fake, muito raro acontecer.
mas pode ser que aí na sua região seja isso. O cliente quer um bolo fake, quer alguma coisa a mais ali. Eu vejo muito, gente, kits que a pessoa põe só uma bandeja, 2 boleiras e pronto. E às vezes o cliente quer mais, quer um display em cima da mesa, quer mais vasinho, quer mais coisa. Às vezes o cliente quer isso. E às vezes o nosso concorrente tem e a gente não tem. Então, a gente precisa ver onde a gente está errando, aonde a gente pode melhorar e melhorar. E optar pelas capas com sublimações foi uma melhoria que eu trouxe aqui para minha empresa. Eu trouxe para o meu Pegmont, tá dando super certo. E eu vi que isso me ajudou muito a alavancar nas minhas locações. Esse final de semana eu tenho 16 kits para sair. E assim, todos os finais de semana, gente, eu tô mantendo essa média aí de 12 a 17 kits pro final de semana, ultimamente. Agosto, setembro foi maravilhoso pra mim. Então, assim, eu vi que isso ajudou a alavancar. E tem detalhes que a gente precisa acompanhar na nossa loja, que a gente precisa acompanhar na nossa empresa, nos nossos kits, pra ver se a gente precisa fazer algum tipo de reajuste. E esse foi um reajuste que eu vi que precisava ser feito, fiz e vi melhorias. É um investimento? É um investimento, gente, mas não é um investimento alto, porque eu não compro capas caras. Essas capas mesmo de painel, gente, eu procuro por capas mais em conta e dá certo. Eu não compro capas caras, inclusive tem pessoas que me perguntam, Lauren, qual que é a loja de sublimado que você compra? Gente, hoje eu não tenho uma loja de sublimado específica, eu não compro só daquela loja, eu compro de várias lojas. Quando eu vejo que tem uma que não é tão bom, eu vou lá, anoto meu caderninho pra mim não pedir mais nessa loja. E às vezes até peço, tá com preço muito em conta, vou lá e peço. Às vezes vem bom, às vezes não vem. Então assim, eu não tenho uma loja específica. Tem lojas boas que eu posso indicar pra vocês, que eu já comprei e veio maravilhosa a sublimação, tecido maravilhoso. Tem lojas que não é tão boa, que eu não indico tanto. Mas eu não tenho uma loja específica, gente. Eu compro de várias lojas, eu vou pelo preço mesmo, eu não compro capa cara. Até porque os meus kits da minha região não são kits caros. Meu kit é a partir de R$100. Então, não compensa pra mim fazer investimento em capas tão caras. Mas é isso, gente. O que eu queria falar pra vocês nesse vídeo de hoje é justamente isso. Essas capas aí que são coringas, que eu indico pra vocês, que dá super certo. E assim, com o tempo, gente, é algo que eu indico pra vocês iniciar. E com o tempo você vai melhorando. As minhas capas do Hot Wheels, Relâmpago McQueen, todas elas, Safari, todas elas hoje eu já tenho uma capa sublimada delas. Porque eu quis ter mais opções para mandar pro meu cliente. Essa teminha do Safari que vocês estão vendo aí para menino, que esse é o de menino, eu tenho tanto para mandar pro meu cliente com a capa lisa, na cor ali do tema, que foi as primeiras capas que eu adquiri. Tenho ela tronco e tenho ela sublimadinha, combinando com o tema. Hoje eu tenho tanto para menino como para menina com a sublimação. Então eu tenho essas opções e tenho mais uma que ela não é tronco, ela é um amadeirado, que eu também utilizo no tema Safari. Então eu tenho 4 opções do meu tema Safari para mandar para o meu cliente. E isso é um diferencial meu, é um diferencial da minha empresa para que eu possa enviar para o meu cliente. Então assim, com o tempo você vai adquirindo. O Hot Wheels, com o tempo eu vi a necessidade de ter as capas sublimadas da Hot Wheels. Hoje eu já tenho uma capa sublimada. Do Carros a mesma coisa. Então assim, com o tempo, igual agora saiu o tema capivara. Eu tive 2 pessoas me pedindo esse tema capivara. Eu fui lá e comprei. Eu paguei R$54 no painel. E na capa desse cilindro eu vou usar que eu já tenho. Não vi a necessidade de comprar, até porque é algo que pode ser que saia dali de moda e aí eu vou perder. Então eu não vi a necessidade de comprar. Agora tem já gente pedindo esse que eu falei pra vocês, como criar o seu dragão, não lembro, mas é esse aí, gente, vocês vão saber o que é. Eu não vou pedir ele completo, a não ser que eu ache ele mais em conta. Mas se eu achar só a capa do painel ali por R$50, eu vou na capa do painel mesmo. E aí nas capas de cilindro a gente dá um jeitinho. Ele tá até ali, ó, vocês vão ver falando aí, vão falar bem assim, Laura, você tá falando e você já tem. Ele não é meu, gente, peguei um emprestado de uma colega. Mas não serviu no meu painel, as dela ela manda fazer, então ficou R$1,40, era R$1,40, não deu. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Ficou bem pequeno no meu painel, não vai caber. Então eu ia pegar a emprestada da colega pra nem precisar comprar. Mas aí não deu certo, então eu vou ter que comprar a minha mesmo, porque não deu certo no meu painel. E aqui também, gente, na minha cidade, graças a Deus, eu tenho 2 meninas que trabalham com Pegmont e a gente se ajuda muito, a gente empresta mesmo as coisas, não temos medo de concorrência uma da outra.
a gente empresta mesmo. Precisou, a gente empresta. E eu, na hora, mandei mensagem pra ela. Vi que era o que eu não tinha, que a menina, e eu já fiquei, será que vai sair ou não? Mandei mensagem. Amiga, você tem esse tema? Ela, amiga, eu tenho, mas não sei se vai ser no seu painel. Já vou levar. E ela veio devolver uma minha que ela pegou do Homem-Aranha. E aí já trouxe uma pra mim. A gente super se ajuda, graças a Deus, gente. Isso, assim, é maravilhoso aqui na minha cidade. A gente não cobra uma da outra. A gente tá sempre alugando, emprestando uma coisa pra outra. Tem um pessoal aqui na minha cidade que cobra pra alugar pra gente, mas a gente procura se ajudar. Inclusive quando a gente, igual o Natal, já aluguei todos os meus kits, a gente vai e se indica uma pra outra, dá super certo, é assim, companheirismo mesmo, real. E eu indico pra vocês isso aí também, gente. Se uma colega de profissão tá pedindo, conversa, fala, eu vou te emprestar, porque pode ser que uma hora eu precise também, e assim vai indo, é assim que a gente começa, é uma colegagem aqui, não é concorrência, é colegagem mesmo. E dá super certo. Aqui na minha cidade tem cliente pra todo mundo, sem precisar de briga. Então foi isso, gente. Agora eu vou pra casa, sextou por aqui, acabou. Hoje tem churrasquinho em casa com amigos. Então, obrigada por você que tá até aqui. Obrigada por você que mandou mensagem aí perguntando: Lora, você tá sumida? Lora, vem gravar vídeo pra gente. Então, voltei. E eu quero ver se eu gravo mais vídeos assim, desses conteúdos. São vídeos mais curtinhos, mas com conteúdos que eu tenho certeza que vai agregar aí no seu pé de monte, tá bom, gente? Um super beijo, obrigada pra você que ficou aqui até o final. Não esquece de curtir aí, tá bom? E se inscrever aqui no canal.